Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula nós vamos instalar o nosso editor. Bom, o editor que eu utilizo é o Visual Studio Code. O editor é a ferramenta onde você vai ali colocar vai fazer a programação, tá? E existem uma infinidade de editores no mercado, tá? Quanto os mais conhecidos, a gente tem o Sublime Text, o Atom, tá? Eu gosto muito de utilizar uma IDE. A IDE é diferente do editor, porque a IDE ela é mais pesada e geralmente ela é específica para uma determinada linguagem. Então, por exemplo, eu utilizo o PHP Storm, tá? É claro que você pode instalar extensões e ir utilizando para outras linguagens, tá? Da mesma forma como funciona o editor. Mas o editor ele é mais leve e a vantagem é que você vai instalar as extensões exatamente só para a linguagem, só para aquilo que você irá utilizar. Então, no nosso caso, a gente vai instalar extensões para HTML, para CSS, para JavaScript, tá? Isso faz com que o editor não consuma tanta memória do computador e essas extensões nos ajudam na produtividade. Ou seja, quando eu digito uma tag HTML, o editor vai lá e já fecha essa tag automaticamente para mim. Ele já avisa se tem algum erro, se tem alguma coisa que não é compatível com aquilo que eu estou fazendo, tá? Então hoje no mercado, o Visual Studio Code é o que eu vejo que está sendo mais utilizado, tá? Mas não é uma regra. Isso daí é de acordo com o desenvolvedor. O desenvolvedor ele tem a sua IDE, ele se acha mais produtivo naquela IDE e ele utiliza aquela, tá? Então, por ser uma das mais utilizadas hoje no mercado, nós vamos utilizar o Visual Studio Code. É bem simples aqui, ó. Só acessar code.visualstudio.com. Já tem o botão aqui para fazer o download para Windows. Se for outro sistema operacional, você pode fazer o download aqui, tá? Não tem nenhum segredo. Ok, já começa a fazer o download. Eu já tenho ela instalada. Vou abrir aqui, ó. E você não precisa fazer nenhuma configuração durante a instalação, tá? Ele já está dizendo aqui que eu tenho ela instalada, então não vou fazer. Só pode ir apertando Next, Next e você vai ter lá o seu Visual Studio Code instalado. Depois que você instalou ele, vou abrir ele aqui. Aqui está. Eu já tenho algumas coisas aqui, eu vou até apagar. Ele é bem útil. Você pode, para programar em HTML, você pode usar até o bloco de notas, ok? Não tem problema. Porém, você vai ter bastante trabalho. No editor, você vai ter a facilidade ali muito grande, porque ele vai te auxiliar e você vai acabar sendo produtivo, vai errar menos na sintaxe, principalmente quando você está começando, tá? Bom, um arquivo HTML, ele tem a extensão .html, tá? Então aqui no meu editor, se eu vim aqui, ó, em File, New File, ele já abriu aqui para mim uma nova guia, né? Uma aba. Porém, eu não salvei nada ainda, tá? Ó, então a primeira coisa que eu vou fazer é apertar Ctrl S do meu teclado e vou aqui dar um nome para ele. Eu vou chamar aqui de teste.html, tá? Então, o ponto .html é a extensão do meu arquivo, né? Então, teste.html. Vou salvar e aqui ele já apareceu, ó, teste.html. Desta forma, se eu fizer HTML,
Ó, ele já fechou para mim a tag, tá? Então, já tem uma contagem de linhas. E se eu colocar alguma coisa aqui, ele fecha para mim, tá? Então, o editor ele ajuda bastante. Então, eu aconselho que você faça o download desse editor, instale aí, e a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai vir em File, New File, vai dar um Ctrl S e vai salvar esse arquivo aí. Pode ser, cria uma pastinha de aula, tá? Pode salvar ele. Eu salvei o arquivo, tá? Então, só salvei como teste. Vou fazer assim, ó, H1 e vou colocar teste. Vou dar um Ctrl S para salvar, isso é importante, porque se você não salvar ele não pega alteração. E onde eu salvei o meu arquivo, tá? Vou deixar ele bem aqui. Vou minimizar para vocês poderem ver. Ele está aqui, ó. Meu teste. Se o de vocês não aparecerem para abrir com o navegador, você vai vir aqui com o botão direito do mouse, tá? Abrir com e vai selecionar o navegador que você utiliza. Pode ser o Chrome, o Firefox, enfim. Para acompanhar as aulas, eu recomendo que você também acompanhe pelo Chrome, que é o que eu vou utilizar, tá? Então, se você, a sua extensão HTML estiver para abrir com outro tipo de programa, você vem então com o botão direito, abrir com e seleciona aqui, ó, o seu navegador. Então, só aquele H1 que eu fiz e salvei como HTML, já está aqui, ó, o teste que eu escrevi no Visual Studio Code. Esse H1 aqui, ó, eu já consigo visualizar no navegador. E isso é muito bacana, né, pessoal? Então, instala aí para a gente poder prosseguir no nosso curso. Até a próxima aula.